na Coreia, em Cuba, na China, em alguns lugares que ainda há, mas especialmente na Coreia do Norte e no mundo muçulmano. Senhor nosso Deus e Pai, nós nos colocamos diante de Ti agora para interceder, Senhor, pelos nossos irmãos que estão sofrendo, ó Deus, pelo Evangelho, de uma maneira, Senhor, primitiva, ou como na igreja primitiva, que estão sendo arrastados para as prisões, ó Deus, que estão tendo as suas igrejas incendiadas no mundo muçulmano, que estão sendo mortos na Coreia do Norte. Ó Deus, nós oramos por essas famílias, nós oramos, meu Deus, mesmo sabendo que eles estão sendo fortalecidos na fé, que aquelas crianças que veem seus pais arrastados para a prisão, que aquelas crianças que veem seus pais sendo mortos e que são levados, ó Deus, para lugares do governo, ó Deus, nós sabemos que a sua fé não diminui, antes que ela aumenta pelo grande investimento que os seus pais fazem no teu reino, mas nós oramos para que o Senhor possa, meu Deus, aumentar cada vez mais a fé dessas mulheres que perdem seus maridos. Ó Deus, nós oramos para que as igrejas que estão ao lado dessas igrejas incendiadas, ó Deus, dessas igrejas que são explodidas, que elas não enfraqueçam, que elas não diminuam, mas que aumentem e que o teu testemunho aumente, como nós cremos que está aumentando no meio do mundo muçulmano, para que eles sejam salvos e conheçam a tua verdade, e não a mentira dos seus líderes, que permanecem vivos enquanto velhos, e matam, Senhor, os adolescentes e os jovens, e mandam que eles se explodam, para que consigam virgens no paraíso. Nós oramos, ó Deus, pelo sofrimento da tua igreja em toda a face da terra. Oramos, meu Deus, pela igreja do Brasil, oramos pela igreja entre os índios, oramos pela igreja que passa fome, oramos pela igreja que não recebe educação, oramos pela igreja que não recebe saúde adequada da parte do governo, oramos pelos obreiros que estão, meu Deus, sozinhos, com trabalhos cansativos, ó Deus, porque estão nas frentes de batalha, ó Deus, estão nas ilhas, estão entre tribos, Senhor, aonde os outros crentes não querem ir e às vezes não podem ir. Que a tua graça seja sobre a tua igreja sofredora nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Busque notícia da igreja sofredora e ore especificamente, você estará fazendo uma coisa muito boa. Hoje nós vamos estudar sobre um novo poder. Eis que tudo se fez novo, é o nome do livro que nós estamos estudando. O livro está disponível para venda por R$20 aqui no Instituto Teológico, a partir das 14 horas, todos os dias, menos quinta-feira. Quem ainda não tem o livro e quiser, esse estudo está ampliado, está com mais versículos, porque aqui não tem o comentário, e lá tem o comentário para facilitar, para você ler e entender o que está sendo falado, e você tem acesso também a esses slides. Alguns irmãos estão pegando para dar o estudo bíblico, para trabalhar com outras pessoas, o livro, e o slide também você pode adquirir, é só pedir os irmãos da mídia, e vocês podem usar à vontade, o slide é de graça. Esse slide eu faço a cada semana, para ter esse estudo aqui de manhã com os irmãos, e tem um custo que o Senhor vai me pagar na eternidade. Então os irmãos estão livres desse ônus, e o nosso objetivo é que muitas pessoas sejam estruturadas. De repente, se quiser estudar alguma dessas lições em família, ou no culto doméstico, ou no lugar de evangelização, ou na congregação, é só pegar e estar disponível. Aliás, não só esse, tem uma pasta chamada Escola Dominical, que tem todos os estudos que foram dados aqui, desde que eu comecei a dar aula com o PowerPoint aqui, todos eles. Se você trouxer um pendrive, depois da Escola Dominical, eu posso copiar
a pasta Escola Dominical para o seu pendrive, e você vai ter todo esse material para você dar uma utilidade para ele, enviar para um obreiro que está distante. Muitos irmãos estão dando esse livro de outras denominações. Eu conversei com um católico que está nos Estados Unidos, está com o meu livro lá, e escreveu um livro, e ele gostou muito do livro, então está utilizando o livro, e através disso muitas pessoas podem conhecer o verdadeiro Evangelho. E você tem a liberdade, então, para ter o slide. Mas é muito bom ter o livro também, porque às vezes o meio eletrônico ele falha. E você tendo o livro, agora mesmo, se eu precisar aqui, se der um apagão aqui, a gente continua com o livro. A palavra grega traduzida como poder é dinamis, que também significa força e capacidade. O poder do Espírito Santo nos dá um incrível desejo e uma grande força para adorar, e também nos dá capacidade para exercermos de um modo espontâneo e prazeroso o nosso ministério. Então, deixa de ser uma coisa formal, pesada, profissional. Eu deixei de dar aula na escola normal e me tornei professor de teologia. Eu sou originalmente professor de matemática, mas lá eu estava fazendo aquilo com peso, porque Deus eu sou professor, sou chamado para ser professor, mas não professor de matemática. Depois da matemática eu fui para a teologia, e depois da teologia eu fiz também psicanálise para ajudar nessa parte emocional de grande necessidade nos dias de hoje. Mas, quando você faz a coisa ajudado pelo Espírito Santo, então se torna mais leve, se torna mais suave, flui. No início é muito difícil, talvez seja difícil para alguns de vocês vir aqui à frente e falar, mas isso é uma questão de tempo, é uma questão de investimento, é uma questão de sonhar, é uma questão de querer se envolver com o Pai. Eu estava analisando, e essa semana é a semana chamada Semana Santa, e analisando aquela outra lição que nós falamos sobre a nossa filiação, a nova família, o Pai, uma nova oração, Pai Nosso. Então Jesus diz assim: quando orares, dizeis Pai. Ele não disse, quando orares, dizei Mãe. Olha que coisa interessante. E nessa semana muitas pessoas oraram dizendo Mãe. E Jesus disse, quando orares, direis Pai Nosso que estás nos céus. Isso é um trabalho, até um argumento muito interessante para a evangelização, não é? Quando você for falar, olha, pega lá no início, Mateus 6, e diz, olha como Jesus ensinou a orar, dizeis Pai. E nessa oração, chamando a Deus de Pai, aí você é obrigado a se colocar na posição de filho, porque Deus já é Pai mesmo. Às vezes a gente não quer dizer que Deus é Pai, para não termos a responsabilidade de sermos filhos. Mas quando você chama Deus de Pai, então você se torna filho, com todos os direitos e deveres que tem um filho de Deus. E um dos direitos que você tem é o direito de receber poder. E Jesus até vai dizer a respeito desse poder, ele vai dizer assim, se o vosso filho, vocês são pai, te pedir pão, você jamais dará a ele uma pedra. Ou se ele te pedir peixe, você jamais dará a ele um escorpião. Muito mais dará o Pai o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então é muito importante estar lendo a Bíblia
para você ficar nas verdades e não nas crendices. E é por causa de sair da palavra de Deus que tem pessoas dizendo mãe hoje e não pai na sua oração. É por causa de abandonar a Bíblia. Nós precisamos de fazer 2 leituras da Bíblia. Uma leitura para nós compreendermos, para tirarmos dúvidas, anotarmos dúvidas, para tirarmos com os pastores, com os professores, e uma outra leitura corrente, uma outra leitura como se lê um jornal, vai lendo, vai melhorar a sua ortografia, o seu vocabulário, vai melhorar a sua dicção, especialmente se você ler expressando bem as palavras, mexendo bem com a boca, aí você vai guardar melhor também com esse movimento aquilo que você está lendo. Se você pode ler em voz um pouco, com voz, e não apenas com os olhos, é melhor ainda. Às vezes, ler em voz alta é muito bom se você tem liberdade, também para não dormir. Leia a Bíblia, porque ela vai nos dando esses caminhos e vai nos mostrando a cada dia os seus segredos. Então, essa palavra dinamis é de onde vem dinamite. Dinamite é uma invenção dos chineses e é uma explosão que já matou tanta gente nas guerras. É uma coisa impressionante que eles resolveram chamar de poder. E quando Jesus fala do poder, ele fala de algo assim, expressivo, de algo forte que vai acontecer na nossa vida por causa da nossa filiação. Só quem é filho de Deus pode receber o poder de Deus. O mundo não vê nem o conhece. Podem receber o poder de Deus e, o mais importante, através do Espírito de Deus. Jesus disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu enviarei outro Consolador para que esteja convosco. É necessário, se você quer viver uma vida plena, uma vida abundante na presença de Deus, você não pode ser formalista na religião. Você não pode ser somente aquela pessoa que vem ao culto e que vai para casa. Você precisa de ter isso que os pastores têm dito aqui, relacionamento com Deus. E o relacionamento mais íntimo que você tem com Deus é através do Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo te enche, e nós já estudamos isso em outra situação, é uma coisa totalmente à parte do batismo nas águas. Essa crença que você recebe o Espírito Santo quando você aceita Jesus, é uma crença tradicional. O renovado, e nós somos renovados, nós cremos que aceitar a Jesus, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo são coisas diferentes, são experiências diferentes. E nós vamos ver os apóstolos chegando em alguma cidade e dizendo assim: vocês já são batizados no Espírito Santo? Isso muito depois de Jesus. Vocês já são batizados no Espírito Santo? Não, nós somos batizados nas águas. Teve uns que disseram: nós somos batizados no batismo de João. Aí Paulo os esclarece, os batiza em nome de Jesus e ora para que eles recebam o Espírito Santo, recebam o poder de Deus. Por quê? É assim, você está andando com uma carroça, e tem muita gente que se você for dar um carro para ele, lá da roça, aí chega com uma caminhonete, e diz: agora eu vou te dar essa caminhonete porque você merece, porque você é uma pessoa, então você vai poder ter um poder aí para andar, levar suas verduras na cidade, uma caminhonete novinha. Ele fala assim: não, eu prefiro a carroça. Então você vai continuar andando, demorando, né, para entender as coisas, para chegar numa pobreza espiritual. Agora, se você receber a caminhonete de Deus, você vai receber o poder para você movimentar e fazer crescer a sua fazenda e levar coisas para a cidade e trazer coisas da cidade. Levar coisas para a cidade e trazer coisas da cidade é levar coisas para o céu e trazer coisas do céu.
e abençoar as pessoas com essas coisas do céu. Então pensa numa coisa pequenininha, pensa simplesmente na salvação. Eu estou salvo, tá bom. E com a mão juntinha, assim, né? Com a mão posta, e você vai ser um santinho de barro. Agora, quando o Espírito Santo te ungir, encher a sua vida, te batizar, vai quebrar essa casca de barro e você vai começar a correr e saltar. Aleluia! É isso que vai acontecer na sua vida. Pode dizer, irmão Biju. Sim. A irmã Biju está dizendo que se você tem desejo de ser batizado no Espírito Santo, você pode pedir. Jesus, antes dos apóstolos serem batizados, antes dele morrer, inclusive, né, porque eles foram batizados depois da morte e ressurreição de Jesus, ele assoprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Mas não era para receber naquela hora, eles iam receber depois da morte de Jesus. Eles foram para Jerusalém e lá ficaram orando 10 dias, fazendo vigílias de oração. Ele falou: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder agora, até que do alto sejais revestidos de poder. E muitas pessoas dizem, é para aquela época. Quer dizer, agora o diabo então vai meter o corno em nós e nós vamos ficar tudo quietinho, porque era para aquela época, sendo que hoje está muito pior, que a necessidade de poder é muito maior. E além do que, Pedro diz, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então você está chamado para ser revestido com o poder de Deus. E o que eu faço? Abre a boca e pede. Eu, como tinha muito pouca fé, pedi 6 anos. Tem gente que pede um dia só. Mas eu insisti, eu pedi nas vigílias de oração, a noite toda, de 11 horas às 5. Às vezes eu ficava bravo com Deus, porque na nossa época, os crentes que eram batizados ficavam fazendo bullying com a gente. Você não é batizado porque você não tem fé. Você não é batizado porque você está em pecado. Você já olhou a sua vida? Não é? Quando isso é um ato da graça de Deus, você vai pedir a Deus poder sobre a sua vida. Aí aquele ministério que você está sempre sonhando, diz, eu gostaria. Conversando com uma crente há poucos dias, ela me disse assim, eu quero ser como Dorcas, e fazer vestido para os pobres, que eu sou costureira, e fazer coisas para as viúvas, mas não sai daquele marasmo, daquela situação parada, daquele sossego. Então, ora, pede a Deus força e começa a fazer vestido para os outros. Isso também é ministério. Tudo que você faça para a glória de Deus, no sentido constante, é ministério. Continuado, perseverante, abençoando vidas, trazendo pessoas ao conhecimento do Evangelho, isso é um ministério na sua vida. Paulo lista uma infinidade de ministérios. Existem os ministérios do culto, existem os ministérios pastorais, mas existem uma infinidade de ministérios, que é aquilo que você faz com unção, com graça, com vocação, é a vocação natural sua, empoderada pelo Espírito Santo. Aí você vai ter o ministério, e você vai começar a sentir participante do reino de Deus, mas não somente de uma forma formal, que eu vou, que eu volto. Não, você vai se sentir participante como um filho de Deus, não como aquele filho pródigo que se sentiu excluído por algum motivo, ele mesmo se excluiu e saiu pelo mundo para conhecer o Pai.
E muitos têm saído da igreja não entendendo ou não querendo buscar o poder de Deus. Escutou lá atrás? Ela não orava 5 minutos. Ela orou 2 horas empoderada pelo Espírito Santo. Teve que pedir a Deus para parar de orar, que a boca estava doendo de tanto orar. Medo de escuro. Você tinha quantos anos? Quantos anos você tinha quando você foi batizado no Espírito Santo? Pois é. 2 horas, né? Sim, está ótimo. Mas quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 23 anos. Eu consegui orar 4 horas sem parar. Eu consegui um pouco mais, e a boca ainda não doeu. Deve ser por causa da idade. Não, tá bem. É só para descontrair. Pois é, você é novinha, mais nova que eu tenho 37. Então eu estou mais velho que você na fé. Então nos dá o poder do Espírito Santo que nos dá desejo. Desejo. Mas por que essa pessoa faz isso? Por que ele se inclina por uma coisa que não dá dinheiro? Eu falei com uma prima minha, conversando, ela é muito rica. Aí, conversando com ela, e eles têm um pouquinho de raiva de mim, assim, porque eles correm atrás do dinheiro. E, no meu caso, o dinheiro corre atrás de mim. Posso fazer nada. Não posso fazer nada, né? Então, aí ela conversando comigo, e eu falei assim, e você, como é que está? Eu falei assim, eu estou na teologia e na filantropia. Ela falou assim, Rafa, 2 coisas que não levam a lugar nenhum, né? Quer dizer, para ela, não leva a lugar nenhum. O que mais me dá alegria, não leva a pessoa a lugar nenhum. Teologia é o estudo de Deus. Filantropia é a amizade com o homem. O que existe de melhor no mundo é Deus e o homem. Se isso não valer nada para a pessoa, o que vale? O dinheiro, que é a raiz de todos os males. Então, o Espírito Santo vai te levando à essência, ao que é essencial. Aí você não fica trocando vaidade pelo o cuidado com o seu irmão, pela necessidade, pela uma maneira que você tem de abençoar uma pessoa, porque o Espírito Santo filtra na sua vida o que é vaidade e o que é essencial. E quando você se torna uma pessoa essencial, você se sente valorizada. Você se sente abençoada, mesmo que a própria pessoa que está sendo abençoada não valorize. Não valorize. Você cuida de pessoas, as pessoas desaparecem quando ficam boas. Elas ficam boas e desaparecem. Mas na época de Jesus já era assim, ele curou 10 leprosos, 9 foram embora. Eu queria aumentar para 90, mas não tem jeito. 9 foram embora e só um voltou para agradecer. Isso não importa, porque o fogo continua ardendo no seu coração para abençoar novas pessoas. Então o fogo não vai embora por causa da ingratidão. E isso as pessoas não podem compreender. Elas dizem, já estou há tanto tempo fazendo isso, e as pessoas não dão valor, então vou parar. Então não é o seu ministério, ou você não está empoderado pelo Espírito Santo. Porque você, quando está empoderado pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, é uma chama a arder
no seu coração constantemente. A sua chama não apaga. É como aquele altar lá em Israel, que diz, a Bíblia diz a respeito dele, Deus falando a Moisés: o fogo do altar não poderá se apagar, noite e dia o fogo arderá no altar. Você só consegue dar uma esfriada, uma bruxoleada na chama, quando você começa a desagradar a Deus em alguma coisa. Mas se você continuar buscando a Deus, buscando a vontade de Deus, então a sua vida torna-se uma vida abençoadora. E você recebe uma satisfação pela presença de Deus na sua vida. Claro que muitas pessoas compreendem, apoiam, abençoam o seu ministério, e isso também faz muito bem. A verdade é essa. Mas aquela pessoa que é abençoada, que às vezes está num nível espiritual que não tem condição de te dar resposta, como quando você vende uma mercadoria. Você pode vender a mercadoria para a pessoa mais pobre do bairro. Ele te recompensa. Com o quê? Com dinheiro. No nosso caso, às vezes a pessoa não recompensa nem com afeto. Que na psicanálise, afeto e dinheiro é a mesma coisa. Quem corre muito atrás de dinheiro é porque teve pouco afeto. Afeto e dinheiro dinheiro é símbolo do afeto. Mas você faz isso por causa da presença de Deus todo dia na sua vida, que você busca. Espontâneo e prazeroso. Tem dias difíceis? Tem dias difíceis. Tem dias de tristeza, de frieza espiritual? Tem dias de frieza espiritual, porque nós, às vezes, deixamos uma brecha, deixamos o inimigo entrar por uma brecha, e aí você cai naquele momento de, vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo, ou naquele lugar. Às vezes vem essa tentação, eu vou parar de fazer isso naquele lugar, as pessoas estão me aborrecendo, eu vou para outro lugar. Mas até isso você precisa saber, se Deus quer que você saia daquele lugar. Volta à presença do Espírito Santo, Ele vai dizer em que lugar você deve estar. A criação revela o poder de Deus, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, aqueles que dizem que Deus não existe, como Freud, Darwin e um monte de ateu pobre que tem por aí, que além de pobre é ateu. Está perdendo uma grande oportunidade de buscar a Deus. Porque o rico pode dizer que Deus é o dinheiro dele, que o dinheiro é o Deus dele. E o pobre vai dizer o quê? O pobre precisa de clamar por Deus, mas tem pobre arrogante, que diz que Deus não existe, e Paulo está dizendo que o poder de Deus está revelado na natureza. Você, com o seu corpo, com a sua alma, com o seu espírito, é a maior revelação do poder de Deus sobre a terra. Não existe mais nada mais perfeito do que você na face da terra. Você é a obra-prima da criação de Deus. Existe um grande poder. Eu falei aqui na semana passada que o grande milagre está nisso aqui, ó. Num passo. Ninguém pode fazer um homem dar um passo, a não ser o poder de Deus. Primeiro que eles não têm o homem. Eles não conseguem fazer robô, coisa que não tem vida. Por mais que o homem queira, o homem é uma coisa extremamente miraculosa, extremamente maravilhosa, mas ele não é grato. Aí eles tentam se tornar Deus e vira um demônio. Mas o poder de Deus está manifestado. A terra é um desses pontinhos, o mais apagadinho que você quiser aqui é a terra. E aqui nós estamos, porque Deus escolheu as coisas pequenas desse mundo para envergonhar as grandes. Existe uma tese de que tudo foi feito por causa da terra. Eu ouvi um astrônomo famoso dizendo que não existe vida em nenhuma outra parte do universo. E agora, semana passada,
saiu um estudo de um cara respeitadíssimo que diz que a consciência antecede a matéria. Você sabe o que é isso? Deus, o cientista está dizendo, ele está chamando isso de consciência. Consciência é o que é capaz, que sabe que existe e é capaz de produzir. Antecede a matéria, o fosfato, a sílica, o cálcio, o carbono, o hidrogênio, isso é matéria. E esse cientista está provando com fórmulas que a consciência antecede a matéria. E é muito provável que a própria ciência prove por fórmulas que existe Deus e mesmo assim a incredulidade continue. Isso já é um grande sinal. Um cientista dizer isso. Não sei se é crente, eu não cheguei a ler a matéria toda. Da evolução das espécies. Isso. E o DNA, na minha opinião, é uma coisa que Deus colocou para confundir o sábio. E Jesus fala disso, de confundir o sábio e abençoar o simples. Porque nós temos um DNA, um código. E Deus colocou código em todo mundo, inclusive no ser humano. Os cromossomos, para quem estudou aquela coisa toda, os genes, o genótipo. Só que ele quis fazer este homem com um DNA parecido, com uma gestação parecida com a dos animais, mas ele colocou a sua consciência, que antecede a matéria. Para nós isso já é antigo, que a consciência antecede a matéria, que a coisa que o Criador veio antes da coisa criada. Isso é novo para o crente? Isso não é novo para o crente. Está começando a ficar novo agora para os cientistas. Então, ele antecede. E em Deus há o poder. E Deus é infinito. Eu acredito que Deus até seja maior que o infinito. Você está falando uma loucura, se já é infinito, a minha cabeça já está confusa. Por causa do infinito, sim. Isso também é para confundir o sábio. O infinito existe. E um Deus, para criar o infinito, precisa ser maior que o infinito. Pronto. É fé, e o próprio cientista fica maluco com o infinito. Ele não pode entender, ninguém pode entender o infinito, e o infinito está aí para todos verem. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Leia comigo, por favor. Do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Toda a carne. Toda a carne. Você é de carne? Então o Espírito de Deus será derramado sobre você. Toda a carne. Toda que quiser. Toda que quiser. Ele não vai derramar o Espírito dele sobre o ímpio, porque o ímpio não quer, nem pode entender, nem sabe o que é. E os vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Este foi o texto que Pedro citou de Joel, quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém sobre 120 crentes reunidos. E esses crentes estavam sendo acusados de estarem bêbados no dia de Pentecostes, na festa do Pentecostes, às 9 horas da manhã, uma festa judaica, e Jerusalém estava lotada. Naquele dia, 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor, no poder do Espírito Santo. 3.000 judeus que foram para uma festa judaica. Veja o poder
que estava na vida de Pedro. Eles mataram a Jesus porque já era plano, não conseguiram matar a Pedro, tiveram que engolir Pedro, e Pedro era um pescador galileu. É como um nordestino que vem para o Rio Grande do Sul. Um nordestino pregando no Rio Grande do Sul. Lá no Rio Grande do Sul, todo mundo tem curso superior. Todo mundo faz, os pais são fazendeiros e os filhos são doutores. E chega um nordestino lá e vai dirigir o culto no templo. Numa das varandas do templo, porque lá dentro do templo só o sacerdote podia. E eles não tinham como expulsar Pedro de lá, porque a partir do Pentecostes eles teriam que expulsar 10.000 judeus de Jerusalém. E isso ia causar um problema seríssimo com o imperador romano. Por quê? Por causa do poder de Deus sobre a vida daquele pescador. Aquele mesmo que negou Jesus. Pedro negou Jesus. Não foi assim? 3 vezes. Quando disseram, você estava com ele. Ele disse, não, eu não estava com ele. Voltou de novo. Ele disse, eu nem conheço esse homem. Esse homem, que é falho como nós. Este homem foi revigorado, chorou amargamente, arrependeu-se disso, levantou-se, foi erguido e foi revestido, batizado, mergulhado no Espírito Santo e passou a enfrentar aquelas autoridades. Por quê? Porque ele tinha um ministério que estava somente no seu corpo, na sua carne, no seu entendimento, na sua bravura física, porque ele era um sanguíneo, né, metido a dizer o que pode fazer sem poder, o que vai fazer sem poder fazer. Ele disse, Senhor, eu vou com o Senhor até a morte. Jesus falou, 3 vezes você me negará, para que Pedro entendesse toda a sua pequenez e a grandeza do Espírito Santo na vida dele. Não adianta você falar que é pequeno, que você é falho, que você peca, se você crê que Jesus é o Filho de Deus, e no seu coração, Deus vai te dar poder para confessá-lo através do Espírito Santo. Se você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, e você foi batizado nas águas, e você buscar e entender, e se for revestido do poder, Deus vai dar poder para testificar através de algum ministério na sua vida. E ninguém vai entender. E eu tenho toda a simplicidade para dizer que se tiver alguém que está escondendo o seu talento no bolso aqui nesta manhã, e começar com um ministério 10 vezes maior do que o meu amanhã, eu vou dar glória a Deus pela sua vida. E eu não vou ficar com inveja de você e nem cobiçando o seu ministério. Porque eu sei que isso acontece. Tem alunos que chegam na classe insubordinado. Eu tenho que fazer papel de pai e brigar com eles, porque Deus me deu esse dom da exortação, enquadrar o aluno, ele é todo complicado. Quando termina o curso, ele vai exercer um ministério muito mais abrangente do que o meu. Por quê? Porque ele cria que Jesus era o Filho de Deus no seu coração, mas ele não tinha o empoderamento necessário, a instrução necessária para fazer o que ele precisava de fazer. Ele entende e busca, e vai exercer o ministério, que pode ser na sua casa, pode ser na sua casa, pode ser no seu quintal, pode ser aqui na igreja, pode ser em qualquer lugar. O importante é você estar empoderado. Quando nós vimos a igreja primitiva, nós pensamos nos 12, mas não eram 12, não foram 12. O grande avivamento que aconteceu, os 12 ficaram em Jerusalém. Na época da perseguição nos dias de Paulo, irmãos simples saíram pregando o evangelho, os diáconos saíram pregando o evangelho,
E Pedro foi chamado a Samaria para colocar a mão sobre os crentes, já batizados, já abençoados, já curados por Filipe. Então a obra de Deus, ele não tem filhos prediletos. Porque fulano é uma virtude. Sabe o que acontece? Você cria um santo, igualzinho àqueles que a gente critica. Eu vou colar nessa pessoa aí, que ele está com Deus. Então você acabou de criar um ídolo para você. Você não precisa de ídolo. Você precisa do Espírito Santo. Um guru. Quando eu noto que a pessoa está vindo atrás de mim caçando guru, eu converso com ele, meia dúzia de palavras, você vai buscar poder para a sua vida. Aluno, né? Às vezes acha que o professor é guru. A profecia de João Batista. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias da sandália. Leia comigo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Novamente. Ele vos batizará. Tem uma história na literatura de um casal judeu que ora para as pessoas receberem o Espírito Santo. Chegam os missionários, às vezes o próprio missionário chega lá e enfraquece, ou às vezes é um missionário tradicional que chega e vê no campo missionário a dificuldade, e aí o outro missionário diz: olha, vai lá orar com aquele casal de velhinhos, porque aquele casal ora e você recebe o revestimento de poder, eles têm o dom de orar para as pessoas, para receberem o Espírito Santo. Foi o que a Biju acabou de falar. Não sei se é um casal de pastores, deve ser. Aí chega lá, a pessoa se assenta e eles oram e colocam uma bacinha d'água e uma toalha. A pessoa já chega e já acha assim: nossa, aqui deve ter alguma coisa estranha, né? Para que essa bacinha d'água? Por causa do fogo. A pessoa vai orando e vai suando, e vai orando e vai suando, e vai sendo cheio da graça de Deus, e vai falando em língua, e vai falando profecia, e vai passando a hora, e vai passando a hora, e não sei se é por causa da temperatura lá do local, o que é, a pessoa tem necessidade de umedecer o rosto com aquela toalha, ou a própria senhora faz isso, e eles vão orando várias horas com a pessoa, depois de batizada no Espírito Santo. Você não tem vontade de parar de orar. A minha experiência é essa: eu orei de meia-noite às 4 horas da manhã sem parar. E depois, aonde eu ajoelhava, eu começava a falar em língua estranha. E olha que eu sempre fui crítico, eu falava: Senhor, não me dê essa língua parecida com a desse pessoal. Porque eu vou achar que eu estou imitando, o Senhor me conhece. Se eu começar a falar, eu vou achar que eu peguei uma repetição aí, e tal, e na época eu comecei a falar uma língua toda com A. Já falei outras línguas depois, né, porque o dom de variedade de línguas que eu recebi. Mas eu falava aquela língua que só tinha A, e vatapá, e parará, e não sei o quê, e fui falando, eu falei assim: essa tá boa, só tem A, mas ninguém fala ela. Ai, Deus. A falta de fé, viu, irmãos? Eu não me engrandeço por isso, não. A minha fé era pequena demais para eu falar uma língua parecida. Eu tinha que falar uma língua, não é? A língua do vatapá, eu tinha que falar. Ela falou uma coisa interessante aqui: a língua feia, língua estranha feia. Em vez da pessoa fixar no Espírito, tinha um senhor que foi batizado no Espírito Santo, e ele falava assim: só isso que ele fazia. E rodava o dedo para cima. E ele ficava triste com aquele negócio, e o pastor falava assim: não, vai chegar o pessoal aí, o prefeito vai vir hoje, esse irmão vai começar com esse... Depois foram para uma tribo de índio. Os crentes lá, os índios, quando a pessoa falava uma palavra de impacto, aqui a gente bate palma. O aleluia dos índios era assim. Aí eles entenderam que era uma língua de adoração dos índios, né? Mas o irmão mesmo não se importava, era o pastor, as pessoas assim mais formais, principalmente quando vinham autoridades na igreja. A autoridade tem que vir à igreja e sentir o poder de Deus, não somente a palavra de Deus, porque às vezes eles estão com os ouvidos tão abafados, estão tão abafados com a vida que nem presta atenção no que está sendo falado. Mas o poder de Deus é envolvente.
Eu já li a história de um príncipe que saiu correndo para não ser envolvido no poder de Deus. Durante a Idade Média, havia igreja, sempre houve a igreja perseguida e a igreja escondida. E ele deixava os escravos orarem. Deve ser escravo etíope, que a Etiópia sempre foi cristã. A Etiópia sempre foi cristã. Aquele etíope, dizem que é o etíope da rainha de Candace, que começou a pregar o evangelho lá. E diz que Nicodemos, isso aí é a tradição que diz, que Nicodemos também foi pregar na Etiópia. E depois a igreja católica chegou lá e os crentes chegaram e etc e tal. Mas ele estava orando no porão e ele precisava de chamar um escravo, porque ele precisou de uma urgência. Aquela hora ele deixava, muitos príncipes deixavam as pessoas orarem. Só a igreja não podia saber, a igreja de então, porque senão a pessoa morria na Inquisição, inclusive o príncipe. E esse príncipe desceu, e quando ele estava no meio da escada, o poder era tão grande que ele começou a ser atraído, e para ele não ser envolvido no poder de Deus, que ele também era crente, olha, ele também era crente, ele subiu a escada correndo, porque ele conhecia a palavra, mas não queria ser envolvido no poder de Deus. É um relato que existe. Recebereis poder. Eu passei isso aqui sem... Não. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, os confins da terra. Ser testemunha de Jesus é você ser empoderado para fazer a obra de Deus. Então você precisa de fazer a obra de Deus, você precisa de receber o poder para ter como fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E às vezes é uma obra pesada, você sonha, mas você fala assim, eu não tenho poder. Pessoas aqui que já viram alguém expulsando demônio, e o Espírito Santo fala no coração dele assim, você vai receber esse poder para expulsar demônio. Ou seja, enquanto você não se empoderar, você não vai receber. E aí o que acontece? Você chega numa casa, outras pessoas oram. Você está sempre fugindo daquela voz que o Espírito Santo já falou no seu coração. Porque você não ora especificamente e não diz, Senhor, eu quero receber esse dom. E sabe o que acontece? Você não precisa de ir atrás de ninguém que tem problema com demônio. Ele vai lá na sua casa, chega lá cambaleante na porta da sua casa e você ora e expulsa o demônio. Há pouco tempo não, há uns 20 anos, uma prima minha estava no ônibus, e essa prima chegou num ponto de ônibus, naquela época tinha muito endemoniado aqui nessa região. E um pastor da Quadrangular estava dentro do ônibus, e uma menina estava manifestando um espírito imundo no ponto de ônibus. E ele falou com o motorista assim, me dê 10 minutos que eu resolvo o problema. Eu não sei, naquela época não era organizada. A minha prima não é evangélica e me contou isso. Aí ficou dizendo que ela é muito espetaculosa, como que aconteceu e contando. Esse pastor desceu, provavelmente o motorista era crente, atrasou um pouco a viagem, ele expulsou o demônio daquela menina e voltou. Quando você tem o dom, né, você é impelido pelo Espírito Santo para fazer aquilo, seja o que for, que Deus te mandou fazer. Para quê? Para dar testemunho do Evangelho. O que for. Tem umas pessoas que têm o dom de abençoar os pastores. Tem pessoas que têm esse dom de abençoar os pastores. E essas pessoas, então, elas recebem. Eu conheci uma senhora que era assim, e fazia comida, e todos os obreiros que vinham na cidade, iam para a casa dela, ela fazia questão, ela recebia bem. Eu estive na casa dela, e era tão abençoador o ministério dela, que eu tirei 10 em todas as matérias de matemática, do curso de matemática, no bimestre que eu fiquei na casa dela. Olha que coisa, porque ela não dava só a comida, ela dava a comida e ela
orava pela pessoa que estava sendo hospedada na casa dela. Eu tirei 10 em todas as matérias. Isso nunca tinha acontecido, nunca mais aconteceu na minha vida. Tirava notas boas, mas 10 em tudo nunca mais aconteceu. Então eu entendi que ela tinha esse dom de receber pessoas. Está vendo? Então é a multiforme graça de Deus. O que a pessoa precisa ver é Cristo em você, através do poder que opera na sua vida. É uma promessa para todos os chamados, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Leia comigo, negrito. A tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos. Então ninguém está. E quando ele diz isso lá, já tinha passado, estava acontecendo o Pentecostes, e ele estava projetando isso para o futuro, os que estão longe. Quem está longe? Eu e você. Nós é que estamos longe. Longe de onde? De Jerusalém. Em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Nós somos os confins do mundo. O dom do Espírito Santo é uma experiência para o convertido. Houve um movimento pentecostal há pouco tempo, chamado carismático, em que muitas pessoas que ainda não tinham tido essa experiência mergulharam e começou a haver problemas. Depois começou até muito forte, e eu achei que seria uma renovação nessa igreja, mas depois começou a esfriar. Por quê? Por causa do número de pessoas que não eram convertidas, que começaram a ser envolvidas por espírito. Tem até caso de relatados de pessoas que estavam num outro espírito, que não era o Espírito de Deus. Mas se você crê na palavra de Deus, se você lê essas promessas, se você crê na promessa, se você busca e você crê de todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, você quer trabalhar para Deus de algum modo, de alguma forma, além de somente ser um ouvinte, um assistente, você quer fazer algo, testemunhar de alguma maneira, então você pode fazer isso. As horas estão quantas horas? 10 horas, 9h59. Está certo ali, não está? Eu vi umas crianças entrarem aí, fiquei preocupado. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Olha a diferença das experiências. Para a remissão dos pecados. E, cai no grego, e recebereis o dom do Espírito Santo. É uma experiência totalmente à parte. E nós temos liberdade para falar isso aqui, que essa igreja é uma igreja renovada. É uma igreja que já foi tradicional. Uma igreja que não cria nos dons do Espírito Santo para hoje. Dom de curar, nós já falamos dos dons. Dom de profetizar, dom de falar em línguas, dom de interpretar a língua, dom de revelação, de ciência, de sabedoria, dom de fé para operar maravilhas. Jesus falou simples assim para os seus apóstolos: ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Simples, né? Ide ressuscitai os mortos. É assim que ele disse. E foi assim que aconteceu. Não é todo morto que a pessoa vai ressuscitar, mas a ressurreição de um ou outro de vez em quando seria muito bom. Mas é preciso ter essa intimidade com Deus e a palavra certa do Espírito Santo na hora certa. Há pouco tempo, aqui no cemitério aqui de Patinga, um grupo de crentes ficou em volta de um defunto lá e deu o maior trabalho para o pastor deles. Que ia ressuscitar, eu acho que aí um pegava na mão dessa pessoa e a mão esquentava, e aí
achava que a pessoa que estava ressuscitando, mas não era. Por quê? Porque não houve esse direcionamento, porque não houve um momento certo para operar o milagre. Não tinha pessoa que recebeu esse dom específico do Espírito Santo. Aí o pastor acalmou tudo, enterraram a pessoa. Então, é claro que é preciso ter essa sabedoria, mas também é instantâneo. Deus não vai deixar a pessoa de qualquer forma. Deus não vai deixar a pessoa de qualquer forma. Na hora certa, a pessoa recebe o dom positivo e a coisa acontece ou não acontece. Não existe uma coisa de você mandar a pessoa levantar e ela não levantar. Ela não está levantando. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Ele saiu. Pedro entrou inteligentemente, ficou junto com Tabita e voltou com ela viva. Porque senão vira espetáculo, vira motivo de chacota, vira motivo de brincadeira. A palavra e o poder são necessários. Mateus 22, 29. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos falar todo esse versículo? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. As pessoas estavam citando, como muitos crentes ficam citando, né? Porque a Bíblia fala que não cairá uma folha do céu se Deus não for servido. É o Alcorão que fala isso. O Alcorão. Quem fala isso está citando o livro de Maomé. Não está citando a Bíblia. A Bíblia fala que não cairá um pássaro. Um pardal. Que Deus cuida dos pássaros. E que nenhum deles cai se não for da vontade de Deus. A Bíblia fala pássaro. Aí a pessoa pega um versículo do Alcorão. Por quê? Porque não lê a palavra de Deus. E Jesus estava falando isso para os saduceus. Então, primeira coisa, Bíblia. As Escrituras. Para você não ter informações erradas. Você precisa das informações certas. Para você buscar da maneira certa. Você precisa conhecer as Escrituras. Todo religioso que se entrega a uma religião aí de verdade, seja o espiritismo, o maoísmo, o taoísmo, o budismo, ele estuda o seu livro. Nós estamos aqui estudando pontualmente, mas você precisa de ler a Bíblia toda, ler a Bíblia várias vezes, ler correntemente a Bíblia e vir para estudar. Aqui é o estudo da Bíblia, não é a leitura. Até já tive vontade da gente pegar um feriado desse e ler o Novo Testamento todo. A gente lê o Novo Testamento todo com 24 horas. Então eu tenho vontade de fazer isso. Nem o poder de Deus. Quer dizer, os saduceus não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Aí não acreditavam em ressurreição. Por exemplo, eram os sacerdotes e não acreditavam em ressurreição, nem acreditavam em anjo. Jesus disse para eles: errais, por não conhecer, tem uma versão que diz assim, por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus, porque quando você está cheio do poder de Deus, Ele te revela exatamente a palavra e te leva para a palavra leva para o Espírito e o Espírito leva para a palavra. Não tem outro jeito para nós sermos produtivos na presença de Deus. O poder do Espírito é essencial ao testemunho do Evangelho. 1 Coríntios 2,4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, não em retórica. Nós estudamos retórica, estudamos oratória, estudamos homilética, mas o poder tem que estar na palavra e no Espírito Santo, para que nós tenhamos ministério na presença de Deus, mas em demonstração do Espírito e de poder. E não é só o obreiro, o crente que quer ser um evangelizador, um crente que quer edificar vidas,
um crente que quer abençoar vidas, um crente que quer viver cheio de poder, acordar dando glória a Deus, acordar de madrugada dizendo que Deus é maravilhoso. Tem até um programa de rádio que diz aí, levante de manhã e diga Deus é maravilhoso. Para você ter esse contato constante, um relacionamento, toda hora, o maior amigo, o grande amigo, você está conversando com Ele. Então, só o Espírito Santo te leva a essa situação. Senão você vai pensar em outras coisas, vai correr atrás de outras coisas. Primeiro, Deus. Primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o Espírito de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e o que mais? Pode falar alto. E alegria do Espírito Santo. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E é uma alegria de dentro, que não depende das circunstâncias. Eu, se fosse olhar as circunstâncias que vivo durante a vida toda, era para eu viver depressivo. Era para eu viver depressivo. E vivi muito triste mesmo. Até essa idade de 23 anos, eu achava que eu tinha vindo no mundo só para sofrer. Aceitei Jesus aos 16 anos e aos 23 eu fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado nas águas com 17. Eu entendi que a alegria é a alegria que sai e não é a alegria que entra. Felicidade entra, alegria sai. A alegria está dentro de você porque você está cheio do seu Deus. Nós estudamos sobre isso aqui, a cará de Deus. A Naí deu até um testemunho lindo aqui, que ela chegou lá no hospital e foi usada pelo Espírito de Deus e abençoou lá, a filha dela estava lá, Deus deu a ela uma alegria de dentro. Se você for ficar esperando circunstância, o diabo te dará as piores, para que você não seja feliz. Mas se você buscar alegria, Deus te dará o Espírito Santo, que é a alegria. Quem busca felicidade, busca no mundo cujo príncipe é o diabo. Quem busca alegria, busca na palavra de Deus e do Espírito Santo. Os primeiros crentes davam testemunho com grande poder. Esse desenho é o desenho da ressurreição de Dorcas ou de Tabita. Atos 4:33, com grande poder. Diga comigo, com grande poder. Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e a tenha com abundância. Jesus veio para que você tenha vida abundante, mas não é abundante de dinheiro, a menos que Ele queira dar. Tem crente que não corre atrás de dinheiro, não busca dinheiro. Meu pessoal joga na loteria e quer ganhar não sei o quê, e joga cupom. Eu não ponho cupom em lugar nenhum, irmãos. Graças a Deus, eu tenho o melhor salário da minha família. Eu não ponho cupom em lugar nenhum, não perco tempo com cupom. Eu ganhei uma caneta uma vez, porque a menina falou, raspa aí, agora, só raspar. Eu falei, é só raspar, raspei e ganhei uma caneta. Ainda ganhei a caneta. Cheguei na casa do meu tio, que é uma pessoa que gosta muito de dinheiro, e queria minha caneta por toda a fé. Eu falei, não, hoje é seu aniversário, eu comprei essa aqui para você. A outra que eu ganhei, foi Deus que me deu. Você fica com a sua, eu fico com a minha. E por que isso? Então você pode ganhar bem, você pode ficar rico, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Porque se Deus não quiser que você fique rico, não esforce muito para ficar rico, esforce para ser cheio do poder de Deus. Tem gente que não pode ficar rico, não deve ficar rico, não vai ficar rico. Eu já andei de fusquinha, morei em barracão de meia água, eu era um crente feliz, chovia, quando chovia, dentro do barracão.
E eu era um crente feliz, presente lá na igreja, eu ia, e mudei para perto da igreja, fugindo de um outro barracão cheio de cupim, que eu casei e o cupim ia comer meus móveis, eu rachei fora, fui morar saí fora, fui morar nesse outro, esse outro chovia, e a gente fazia a obra de Deus. Eu comprei um Fusquinha todo avacalhado para carregar a caixa de som da igreja. O Fusquinha tinha folga no volante, tinha o pedal do acelerador, agarrava, tudo que você pensar, esse Fusquinha tinha de ruim. Eu comprei para fazer a obra de Deus, e fui fazendo a obra de Deus, e Deus foi me abençoando. Um dia meu chefe chegou lá e disse: nós vamos te colocar aqui nesse departamento. Eu nunca fui político, entrei numa reunião lá, falei mal do partido que estava no poder, falei, agora eu estou fora. Foram lá reclamar, o camarada falou, não, Rafael, vocês não tiram de jeito nenhum. Deus me fez ser a galinha de ovo de ouro da fazenda da prefeitura, irmãos. Deus fez. Nós precisamos de dar prioridade ao reino de Deus. Até hoje eles sabem. Hoje Deus me deu porque deu. Eu não busquei isso, busquei o reino de Deus. A prefeitura tem 400 milhões de receita tributária. Existem 100 pessoas cuidando de 100 milhões de receita tributária da prefeitura e 2 pessoas cuidando de 300 milhões de receita tributária da prefeitura. Uma dessas pessoas sou eu e o outro eu estou treinando para ficar no meu lugar. É isso que Deus faz na nossa vida. Vale a pena você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Paulo operava sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Romanos 15, 19. Por força de sinais e prodígios. Veja, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Pelo poder do Espírito Santo. Ninguém enfrenta prisão, açoite, pedrada, para fazer uma coisa simplesmente por teimosia. Tanto é que Paulo não teimou quando ele encontrou com Jesus. Ele aceitou Jesus e agora ele foi sofrer por causa do Evangelho. Bateu em crente, prendeu crente, espancou, carregou para a cadeia. E agora era a hora dele sofrer. E ele sofreu e foi apedrejado, levantou, fingiu de morto, na minha opinião, porque no outro dia ele estava pregando em outra cidade. Ninguém faz isso sem ter um poder de Deus na sua vida. E aí está dizendo, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. A vida de Paulo, a pregação de Paulo, as epístolas de Paulo são muito mais do poder de Deus na sua vida do que os milagres que ele operou. Estevão era cheio do poder de Deus, foi apedrejado. E quando ele era apedrejado, ele disse, Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Quem vai ser apedrejado e vai pedir perdão para quem está apedrejando se não for no poder de Deus? Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Não estranhe quando uma pessoa estiver fazendo prodígios e sinais. Alguém tem que receber esse dom. Não serão muitos. Alguns receberão esse dom de fazer grandes prodígios e sinais. Não estranhe. Ore por esta pessoa para que seja de Deus. Ore até para que, se não for, que passe a ser. Porque a igreja também precisa desses operadores de sinais e prodígios. Devemos ser ricos no poder do Espírito Santo. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança e no poder do Espírito Santo. Isso é riqueza. Isso é riqueza. É a riqueza que te conecta com o céu. Ele é o penhor da nossa herança. O resto vai ficar tudo por aqui.
É o Espírito Santo que é o penhor. Por isso que você tem que estar conectado com Ele. É o mesmo Espírito que vai te ressuscitar, é o que está com você hoje. Jesus foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. Vocês já leram isso? Ressuscitado ao terceiro dia pelo poder do Espírito Santo. O mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, vai nos levantar dentre os mortos. E é o mesmo que conversa conosco hoje, que fala. Dê ouvido ao Espírito Santo. Isso é riqueza. Ser cheio da palavra e ser cheio do Espírito. O resto é acessório. O resto é acessório. Seremos ressuscitados pelo poder de Deus. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. No outro versículo diz, eu até deveria ter colocado, pelo poder do Espírito Santo. Então o poder de Deus é o poder que nos ressuscitará. E nós estamos buscando aqui, é a ressurreição. Falei aqui no domingo passado. Freud diz que o ser humano é um ser de gozo. E perguntaram para mim, mas como é que junta o gozo com a vida cristã? Como é que o crente pode falar de emoções se o homem vive para o gozo? O crente é a pessoa que busca o maior gozo, o gozo eterno. Este é o gozo que nós buscamos, não somente o gozo carnal. O poder não provém de nós. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Quando Pedro ressuscitou o paralítico da Porta Formosa, eles começaram a olhar para Pedro, como fizeram com Paulo e com Silas, ou com Barnabé, e chamaram pelo nome de Deus, achando que Deus tinha baixado ali. Pedro disse, por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão olhando para mim e para João? Não foi em nós, não existe poder em nós, mas pelo poder de Deus, não pelo nosso próprio poder. Então o poder não é seu, você vai receber um poder, se você se interessar em receber esse poder da parte de Deus. Conclusão, o novo poder espiritual que vem através da fé no Evangelho e do arrependimento verdadeiro, está disponível a qualquer pessoa, uma vez que o homem dê lugar ao Espírito de Deus, esse homem recebe um potencial de poder imenso, que poderá ser usado na medida da sua fé. Então você recebe um potencial de poder quando você busca. E o desafio, buscar ardentemente ser cheio do Espírito Santo e do seu poder, pois somente assim poderemos experimentar toda a plenitude do Evangelho em nós. Ser cheio do Espírito Santo é Evangelho. É Evangelho, é o Evangelho pregado pelos apóstolos. Fique de pé, por favor. Teve um irmão que pediu para eu ensinar o resto do corinho, eu falei do Liga-Liga, queria que o pastor Wagner estivesse aqui, ele falou que não era da época, mas ele ficava com o dedinho assim, ó, liga, 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 tá? Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite. Ah, o pessoal conhece. Enche de azeite. De novo. Desemborca o vaso, Jesus, enche de azeite. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede, 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 pede para Jesus agora. Liga, liga, liga. Sabe, né? Pede, 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 pede para Jesus agora. Agora os outros. Desembarca o vaso. Mais rápido. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desembarca o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga.
Amém. Pode se sentar, irmãos, obrigado. Glória a Deus, irmãos. Nós aprendemos de tudo que ouvimos aqui, tantas lições, mas Mateus 22, 29 que diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós louvamos porque nós estamos aprendendo a palavra e nós estamos ministrando essa palavra ao coração das crianças. A palavra do Senhor, que por mais que o tempo passe, as crianças cresçam, essa palavra não será tirada, não vai se perder. É a semente que vai produzir para que o nome do Senhor seja exaltado. A partir de hoje, todos os domingos, ao final da lição, nós teremos uma apresentação das crianças do departamento infantil, daquilo que eles têm aprendido, daquilo que o Espírito Santo tem trabalhado através dos professores nas classes da escola dominical. Como hoje é Páscoa, então as crianças estarão fazendo uma apresentação alusiva a esse momento, a essa comemoração. A paz do Senhor, irmãos. Como é a Páscoa, né? As crianças vão cantar um hino que retrata verdadeiramente qual a verdadeira Páscoa. Esse coral começou a funcionar, né, desde janeiro. Todas as quartas-feiras eles estão ensaiando às 19h30 e a idade é de 5 a 12 anos. Se você quer que seu filho participe desse coral, que ele venha, né, nas quartas-feiras de 19h30. Tá? O ensaio é aqui na secretaria da igreja. E esse nome é um som muito propício, né? Esse nome é o Coral Infantil Som do Céu. Foi com muita oração que veio esse nome. Amém? Queria pedir aos irmãos para estar intercedendo pela vida dessas crianças, porque o Senhor com certeza quer usar os pequeninos e quanto mais eles se envolvem, mais eles amam a obra do Senhor. Amém? Orar pelas professoras, a Fernanda, Isleia, a Sheila, a Marilene e o Michael, que são os irmãos que se prontificaram, estão se sacrificando para ensinar essa turma toda a estar louvando ao Senhor. Amém? Então eu gostaria que vocês recebessem um coral infantil, Som do Céu. Amém? Essas crianças lindas do Senhor, comportadas, muito comportadas, meninos de Deus mesmo, cheio de reverência e tem uma voz assim linda. Amém? Na hora que eles estiverem prontos aqui, eu paro de falar. O nome da música, do hino, é Páscoa para mim. Amém? Maria Eduardo, vem cá. Eduardo, vem cá. Vem cá, Eduardo. Aqui, isso, aí. Isso aí. E esses aqui? Aqui? Tá ok? Tá ok, Islé? Tá ok? Amém, irmãos. Não é lindo? Olha, que coisa linda. Amém? Irmãos, pode soltar. Não
Amém, irmãos. Muito obrigado. Que Deus possa ter falado ao seu coração. Amém. Continue orando por esse coral lindo e pelas professoras. Amém. Ó, estão toda quarta-feira, desde o início do ano, ensaiando, viu? Amém. Glória a Deus. Parabéns aí aos professores que estão trabalhando com as crianças. Que Deus abençoe. Que Deus possa continuar dando graça, não só os que estão trabalhando com as crianças no coral, mas todos os que estão envolvidos no departamento infantil, que sejam usados com graça para abençoar, para realmente instruir esses pequeninos, de forma que eles amem mesmo ao Senhor e vivam para a vontade de Deus. Não sai ainda, nós não encerramos, vamos encerrar dentro de alguns instantes, mas nós temos alguns avisos importantes. Enquanto as crianças estão retornando, saindo ainda em silêncio, queremos dar alguns avisos. E um deles, preste atenção aqui, ó. Um dos avisos é que você, paparazzi, pai paparazzi, que não conseguiu tirar todas as fotos nem filmar, as crianças vão apresentar hoje à noite também nos 2 cultos. Logo na abertura do primeiro culto e depois também na abertura do segundo culto. De forma que depois do segundo culto, depois da apresentação, os pais que precisarem levar os seus filhos para casa estarão liberados. Então, vamos apresentar hoje nos 2 cultos, né? Peço que os irmãos sejam discretos, né, no culto na hora de fotografar. E se você quiser, você pode acessar depois lá na internet e ver a filmagem completa do seu filho, esse pequeno ator, cantor, missionário, se apresentando. Você pode depois ficar lá corujando, assistindo outras vezes. Queridos, apenas alguns avisos. Nós estamos nos preparando para a realização da Clínica da Alma nos dias 17 a 19 de abril. Clínica da Alma, dias 17 a 19 de abril. Você que ainda não participou de nenhuma edição da Clínica da Alma, essa é a sua oportunidade. Amém, irmãos? Vamos acalmar um pouquinho. Amém. Você pode fazer a sua inscrição com a irmã Hilda, na secretaria da igreja ou com o pastor Kennedy. Eu tenho certeza que será um tempo abençoado na sua vida, no seu crescimento espiritual, na sua relação com Deus. Hoje à noite, nós teremos nos 2 cultos, além da apresentação das crianças, uma mensagem especial, uma mensagem evangelística. Então convide pessoas não crentes para participarem do culto hoje, tanto às 17h30 como às 19h30. E você que é membro da igreja, terá também a oportunidade hoje de adorar a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Este é o compromisso dos membros da igreja. Seja fiel ao Senhor e tenha certeza que o Senhor continuará te abençoando. Você vai pegar ali atrás também um boletim informativo com as demais informações e avisos da semana, para que você esteja então se inteirando, né, e participando das nossas programações. Irmãos já sabem, nos nossos eventos. Nós vamos orar daqui a pouco pelas bênçãos especiais, e nessa oração nós vamos incluir também a família da Soraya Martins. Ela pede oração pela sua mãe. A mãe dela tem apenas um rim e está funcionando apenas 5%. O pai dela está com câncer no pulmão, sofrendo muito, e ela está pedindo para que nós oremos. E eu tenho certeza de que Deus pode ouvir as nossas orações e abençoar essa família, não só a família da Soraya, talvez outras famílias também que estejam sofrendo com enfermidades ou lutas. Deus pode trazer paz e refrigério. Nós queremos, neste momento, orar pelas pessoas que receberam uma bênção especial essa semana, bênção de aniversário, você que fez aniversário, recebeu um livramento de Deus, recebeu um milagre na sua vida, que é louvar o Senhor. Vem aqui à frente, nós queremos orar juntos, dando graças ao Senhor. Enquanto os irmãos estão vindo, queremos ainda informar que o pastor Wagner está em viagem junto com a Rosaura. Eles estão no Espírito Santo, numa campanha de missões, estão pregando em algumas igrejas e retornarão ainda essa semana. Se algum irmão tiver encontrado o controle aqui do nosso data show de apresentação, ficou perdido aqui na igreja, ele era dessa bolsinha aqui. Se você encontrou, de repente achou perdido aí, nos devolve ali na multimídia, por favor. Nós queremos orar então neste momento. Alguns irmãos podem ir um pouco mais à frente para que a gente possa estar orando. Muito bem. Dos irmãos que estão aqui na frente,
Quantos fizeram aniversário essa semana? Levante a mão assim, aniversariantes. Aniversário de casamento. Amém? Muito bem, que bênção. Está ali corujando com a família também, irmã Maria Alexandre. Tem aposentadoria agora, de vez, né, Mônica? Graças a Deus. Muitos livramentos, cura do Senhor, muitas vitórias. E nós queremos louvar a Deus pelos seus feitos e pelo seu cuidado para com as nossas vidas. Irmão Jaziel, ore conosco aqui neste momento, nos conduzindo nessa oração, agradecendo por todas as vitórias, pedindo ao Senhor também que abençoe aqueles que estão necessitados de um milagre do Senhor. Fique de pé, vamos orar neste momento. Irmãos, o Senhor tem feito algo extraordinário no nosso meio, tem abençoado de todas as maneiras. Só de você estar aqui hoje, a bênção do Senhor está sobre você. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, pelas bênçãos recebidas da parte do Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, casamentos, Deus, que o Senhor tem dado, Senhor, sabedoria, tem dado, Senhor, temor a cada irmão e irmã, para viver na dependência do Senhor e crendo que o Senhor está sobre eles. Senhor, aniversário, aquele irmão, irmã que fez aniversário, está aqui na frente em gratidão, Senhor, sabendo que o Senhor é o dono da vida. O Senhor tem providenciado vida sobre eles. Ó meu Deus, e outras coisas mais, Senhor, que muitos irmãos estão aqui, sendo grato, Senhor, e cada irmão que está aqui no templo, que tem, Senhor, convicção na sua alma, que a sua vida está sendo abundantemente abençoada, porque o Senhor é um Deus de bênção. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe, tenha um domingo cheio da graça do Senhor, e logo mais estaremos aqui reunidos para cultuarmos o nosso Deus.